estou aqui para mais um vídeo informativo e hoje eu quero compartilhar mais uma vez o que eu tenho vivido e um pouco da nossa rotina aqui em Missões. No início de 2019 eu fui como estudante e aluna para Moçambique e lá eu vi Jesus fazer muitas coisas na minha vida e na vida das pessoas que estavam lá. No final do ano passado eu liderei um time de estudantes para o sertão do Piauí e foi maravilhoso o que Jesus fez. E agora eu tô tendo o privilégio de mais uma vez liderar um time e voltar para a África, mas dessa vez na África do Sul. E nós vamos trabalhar com comunidades, nós vamos trabalhar com igrejas, crianças, famílias, ministérios, servir a base missionária de lá. E eu quero compartilhar com vocês o que a gente faz antes desse processo de viagem missionária. Aqui na nossa base missionária Dunamis Farm, nós recebemos por ano muitos estudantes, muitas pessoas que vêm do mundo todo para serem treinados e discipulados para irem para as nações. Então, durante 3 meses nós temos um período teórico com aulas específicas, com momentos de adoração corporativo, treinamentos, momentos onde os alunos servem e aprendem mais sobre o caráter de Jesus. E agora, nesses próximos 3 meses, nós estamos indo para as nações pregar o Evangelho de Cristo. Durante esses 3 anos de missões, nós já vimos mais de 100 mil pessoas serem alcançadas ao redor do mundo e mais de 40 mil pessoas aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador. Então nós, o Brasil para Cristo, fazemos parte disso juntos e eu tô aqui para agradecer a você que tem contribuído e participado dessa missão junto comigo. Muito obrigada porque vocês têm me enviado e nós juntos fazemos parte da grande comissão. Deus abençoe. Vem aí, dia 22 de novembro, às 19h30, encontro de empreendedores e empresários com a renomada palestrante Débora Julião. Sabemos que cada dia temos um desafio pela frente e nós, empreendedores e empresários, devemos estar antenados o tempo todo, pois tudo em nossa volta está em constante transformação. Que tal tirar a mente do automático? Faça sua inscrição, preencha o formulário e participe. Encontro de empreendedores e empresários com a renomada palestrante Débora Julião. É dia 22 de novembro às 19h30. Realização: Igreja O Brasil para Cristo, Avenida dos Trabalhadores, número 85, Vila Nova, em Salto. Haverá um coffee break e o evento é gratuito. Para mais informações, 11 98591 7329. Nós estamos começando hoje esse novo formato dos nossos cultos de quarta-feira, culto de ensino da Palavra de Deus, e eu creio que juntos vamos aprender mais da Palavra de Deus. Não sou apenas eu que vou estar dando estudo para os irmãos, mas nós vamos estar aprendendo da Palavra de Deus uns com os outros. E cada mês eu creio que terá um obreiro, uma obreira, um irmão, uma irmã, alguém, um pastor, nos ensinando a palavra. E isso que é o mais importante, nós aprendermos da palavra de Deus, sermos fortalecidos, porque os dias são maus, os dias são difíceis, e nós precisamos de mais alimento, de ser mais fortalecidos, e essa força vem através do conhecimento da palavra de Deus. Eu quero falar com os irmãos a respeito de características do verdadeiro cristão. Hoje nós falamos muito que o Brasil é um Brasil cristão, mas dentre essa estatística, né, tem todo tipo de cristão.
Tem os cristãos nominais, tem os praticantes, os não praticantes, os cristãos evangélicos, os cristãos não praticantes, mas apenas nominais. Mas nós vamos falar das características do verdadeiro cristão, segundo o que a Bíblia nos ensina, segundo o que a Bíblia nos afirma. Quem é esse cristão, esse pequeno Cristo? E 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Então, aqui, o Senhor falando ao povo de Corinto para deixar, né, as coisas antigas e viver as coisas novas da parte de Deus. O que é ser um cristão? Jesus, ele não morreu para termos uma religião, mas para termos um relacionamento com Deus. Ser cristão é ter um relacionamento com Deus. Então, se você simplesmente é um religioso, se você simplesmente vem ao culto de domingo e quando você vai embora, você põe a sua Bíblia guardadinha lá e você não ora, não lê a Bíblia, você é um religioso. Então, Jesus, ele morreu para nos dar direito à salvação e para nos religar a Deus e fazer com que a gente venha a ter um relacionamento, voltar a ter um relacionamento com Deus. Aquele relacionamento que foi rompido lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, foi cortado esse relacionamento. Mas através de Jesus Cristo, ele veio religar o homem a Deus, para que a gente tenha esse relacionamento de pai com filho, de filho com pai. Você foi comprado por preço de sangue para ter uma vida poderosa e não uma vida de fraco. Você é para ser cabeça e não cauda. É isso que diz a palavra de Deus. E você é capaz de fazer qualquer coisa através de Cristo que te fortalece. Através de Cristo que te fortalece, você pode fazer qualquer coisa. Isso é ser um cristão. Ser um crente de verdade. O crente de verdade é aquele que tem relacionamento com Deus. O que é um relacionamento? É você conversar com a pessoa. Nem eu tenho um relacionamento com a Dani. Eu converso com ela, eu chego aqui, eu cumprimento ela, eu abraço, eu pergunto como que vai a família. Eu vou na casa dela, ela vai na minha casa. Eu mando mensagem para ela, ela manda mensagem para mim. A gente tem um relacionamento, a gente se comunica. Dependendo do período, a gente se comunica mais, dependendo do período, a gente se comunica menos. Mas isso é um relacionamento, é você ter conversas, trocar conversas, conhecer aquela pessoa e a pessoa te conhecer. E é para isso que o cristão verdadeiro, ele deve fazer. Ele deve criar esse relacionamento com Deus. Então, vir na casa do Pai, né? Convidar o Pai para entrar na tua casa, porque às vezes tem cristão que, aqui dentro não, Deus, aqui dentro, o senhor nem entra aqui, porque aqui está uma bagunça só. Não, Deus tem que entrar na nossa casa, conversar com Deus todos os dias. Isso faz parte de um relacionamento. Não ir para a igreja em troca de alguma coisa. Então, aquele que é crente de verdade, ele não vem para a igreja apenas porque ele está desempregado, ele precisa de um emprego. Ele está doente e ele precisa de uma cura. Ele está com um problema sério na família e ele precisa da solução do problema. Ele quer encontrar uma namorada. Ele quer encontrar um namorado. Então, ele vem para a igreja para procurar alguma coisa. Ele vem em busca de alguma coisa. Isso não é ser um cristão de verdade. O cristão de verdade, ele vem para a igreja, porque aqui é a casa de Deus, ele vem para a casa do Pai, para oferecer um culto de adoração ao Pai, para manter o relacionamento com o Pai. Então, esse é o cristão verdadeiro. O que fazemos tem que ser por amor a Deus. Então, nós não vamos vir para a igreja porque nós estamos buscando alguma coisa da parte de Deus, mas sim porque nós amamos a Deus e nós queremos estar com Deus. Quando as pessoas se amam, elas querem estar juntas, elas querem estar conversando, elas querem
trocar mensagem o tempo todo, né? O namorado quer estar na casa da namorada, a namorada quer estar na casa do namorado. Então, é um relacionamento por amor. Os religiosos da época, eles faziam o certo, mas com o propósito errado. Eles queriam cumprir toda a lei, eles queriam fazer tudo direitinho, mas o propósito do coração deles estava errado. Não era amor a Deus, era simplesmente cumprir uma lei. Cristão de verdade ajuda as outras pessoas. Um cristão de verdade, ele não consegue passar pelas pessoas feridas e não ajudar. E aí nós temos aquela passagem bíblica que todos vocês devem conhecer, que é a do bom samaritano, aonde o sacerdote passou, o levita passou e não socorreu aquele homem. Mas quem foi que socorreu aquele homem? Um samaritano, um que não era considerado religioso. Agora, o cristão verdadeiro, ele não vai conseguir passar por uma pessoa ferida, machucada, necessitada e não ajudar essa pessoa. E nos dias de hoje, falar sobre isso é bem complicado, porque nós sabemos que hoje existe muita malandragem, muitas pessoas que enganam, que fala que está pedindo dinheiro para uma coisa e não é para aquilo, é para droga, é para outras coisas. Então, isso acaba endurecendo o coração das pessoas e fala, eu não vou ajudar ninguém, porque é para comprar droga, é para comprar bebida, né? Mas nós, sendo cristão, o Espírito Santo vai nos dar discernimento quando é pessoas que realmente estão necessitadas, que estão precisando de um auxílio, de uma ajuda. Você não precisa de dar dinheiro, você pode dar comida, você pode dar uma palavra, você pode orar pela pessoa, você pode dar um conselho para aquela pessoa. É uma forma de você estar ajudando. Ajudar os outros, se importar com o outro, ajudar a tirar um sorriso de alguém, deixar alguém melhor. Então, ajudar não é só dar dinheiro, não é só sair dando esmola para todo mundo, não é isso. Ajudar os outros é se importar com o outro. Eu estou vendo ali um irmão que eu vejo todo culto, eu vejo ele, mas eu percebo no semblante daquele irmão que ele está triste, que ele está abatido, ou aquela irmã que está chorando, então eu vou me importar com ela, eu vou ficar incomodada, eu vou orar por ela, eu vou querer ir lá dar um abraço, eu vou querer oferecer o meu ombro para ela. Então, ajudar. Levar uma palavra para tirar um sorriso de alguém que às vezes está muito preocupado, né? Deixar alguém melhor. Isso são atitudes de um cristão, e não o contrário. Aí a palavra de Deus em Tiago 1, 26, 27 diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, aqui a palavra de Deus está bem explicadinha, né? Paulo falando para Tiago assim com riqueza de detalhes, que essa religião que Deus quer é que a gente esteja ajudando as pessoas necessitadas. Não adianta religião quer dizer religar a Deus. A pessoa quer se religar a Deus, mas ela apenas se religa a dogmas, a costumes, a normas, a um ritual de vir para uma igreja e voltar. Isso não é religião. Religião é ajudar um ao outro, é amar um ao outro. Também ajudar e encorajar as pessoas a viver em Cristo. Tem pessoas que querem viver em Cristo, mas não conseguem. Então, nós temos que encorajar o outro, ajudar um ao outro, encorajando a pessoa a continuar seguindo a Jesus Cristo. Se vivemos em amor, sem fofoca, murmuração, crítica,
mas pessoas que se reúnem para adorar a Deus e procuram ajudar umas às outras. Como que nós vamos nos encorajar uns aos outros? Vivendo em amor. Se eu começar a fazer fofoca, se eu começar a murmurar, se eu começar a me tornar muito crítica, então fica em segundo plano amar, adorar a Deus, procurar ajudar as pessoas, mas pelo contrário, eu estou apenas envenenando, desencorajando, trazendo desânimo para as pessoas e não encorajando. A gente encoraja alguém murmurando? A gente consegue encorajar alguém fazendo uma fofoca? Olha, fulano caiu, olha, teve um pastor não sei aonde que aprontou não sei o quê, teve o outro que aconteceu aquilo, olha, fulano fez aquilo, fulano caiu, fulano pecou, fulano errou. Quando a gente fala isso, o que vem no seu coração? Puxa, que pena, que tristeza, né? Coitada dessa pessoa, meu Deus, tem misericórdia. Nossa, mas por quê? Parecia que estava tão bem espiritualmente e está desse jeito. Não traz encorajamento, não traz ânimo, não traz alegria. O cair do meu irmão, a fraqueza do meu irmão, não vai me trazer alegria, nem me encorajar a continuar a servir a Cristo. Mas sim, aquelas palavras que vêm me ajudar, me fortalecer, que vêm com amor, palavras de vida. É isso que nós precisamos de fazer, é isso que faz o verdadeiro cristão. Ele ajuda o irmão, ele encoraja o irmão. O cristão verdadeiro, ele dá liberdade às pessoas de serem elas mesmas. Como é difícil nós aceitarmos as pessoas como elas são. O cristão verdadeiro dá liberdade às pessoas a serem elas mesmas. Como é difícil a gente aceitar as pessoas como elas são. É muito difícil. A começar pelo marido e a mulher. No casamento, o primeiro ponto para você ter um casamento feliz é você aceitar os defeitos do seu esposo e você aceitar os defeitos da sua esposa. Aceitar como ele é. Quando a gente aceita o defeito do outro, aceita ele como ele é lógico que sempre no início do casamento existem alguns reajustes. Algumas coisas que dá para a Dani melhorar, para o Naldo não ficar tão bravo, e algumas coisas que dá para o Naldo melhorar para agradar mais a Dani. Mas ele continua sendo aquele Reginaldo, e ela continua sendo aquela Dani. Aquele jeitão, aquela essência que é a personalidade dela. Ela vai continuar sendo ela, e ele vai continuar sendo ele. Então, o que vai fazer? Vai separar? Não, nós temos que nos aceitar uns aos outros. Isso falando já de um relacionamento de casamento. Mas na igreja, nós como cristãos, para nós nos encorajarmos uns aos outros, nós precisamos de aprender a aceitar as pessoas como elas são. Cada uma tem uma característica. Um é mais brincalhão, mais alegre, outro é mais sisudo, mais sério. Um é mais quieto, outro é mais falante, um é mais alegre, outro é... Cada um tem uma característica, um é mais duro, outro já é mais mole, um chora fácil, outro não chora de jeito nenhum. Cada um tem a sua característica particular. E nós, para nós vivermos em unidade, para nós estarmos encorajando uns aos outros, se você é cristão verdadeiro, você vai aceitar o seu irmão, deixar ele ser quem ele é. Pessoas preferem orar e chorar por avivamento e salvação, mas não conseguem viver o avivamento. O que eu quero dizer com isso? Que nós, como igreja, nos reunimos e clamamos a Deus: Senhor, salva as almas, aviva essa obra, salva as almas, Jesus, aviva. Isso aí é fácil para a gente. Mas depois, quando começa a acontecer o avivamento, quando começa a chegar pessoas estranhas na igreja, pessoas diferentes que ainda precisam de conhecer Jesus, de serem lapidadas, moldadas, que precisam ainda de ter conhecimento de Deus, nós começamos a rejeitá-las. Nós não conseguimos aceitar. Mas nós pedimos tanto para Deus salvar as vidas, salvar as almas.
Nós oramos, Senhor, salva todas as prostitutas, os drogados, salva, Senhor, aqueles que estão no vício, na bebida, no alcoolismo, salva, Senhor, aqueles que estão em tal vida assim, assim, assim. Mas quando chega aqui, opa, corre lá, não deixa entrar. Olha, esse aqui não dá, cuidado, ninguém conversa. Então, por que nós clamamos por essa salvação? Então, nós precisamos de aprender, o cristão verdadeiro tem que aprender a viver esse avivamento de Deus, encorajando uns aos outros. Porque senão, quando Deus começa a agir, nós fugimos. É quando a gente começa a pedir, Senhor, manda fogo, batiza com o Espírito Santo, derrama poder, derrama um Pentecoste. E aí, daqui a pouco, começam as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. E tem uns que, quando são batizados com o Espírito Santo, começam a pular. Outros começam a correr. Outros se jogam no chão, porque são novos ainda na fé. E estão naquele primeiro amor, naquele fogo do Espírito. E aí, a gente vai lá e fala, para de orar. Para. Fica quieto. Né? Nós pedimos tanto. E depois nós queremos bloquear. Então, nós queremos fugir. Então, o nosso papel é encorajar as pessoas a viver em Cristo, a plenitude do amor de Jesus Cristo. Em 1 João 4,11 diz, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Pode ir para o próximo? Senão os irmãos vão pensar que eu estou falando ainda do amor, né? Nós passamos um mês falando do Revolução do Amor, mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. Ser crente de verdade ajuda as pessoas, encoraja as pessoas a viverem em Cristo. Aí ali eu coloquei algumas imagens de ajudar pessoas. Ajudar a pessoa quando ela está do lado, é fácil pegar na mão dela. Mas quando ela está caindo no buraco e você tem que estender a sua mão, e aí você exige uma força maior para você puxar. E se você não tomar cuidado, não se firmar bem, a pessoa te puxa e você cai junto, não é assim? Aí tem um outro ali, ó, na ribanceira, que deu para entender melhor. Encorajar, né? Então, a pessoa está vindo ali sobre as águas, pisando ali, parece que é uma pedra que tem ali, e ali você vai encorajar aquela pessoa, dar a mão e ajudar ela a dar mais um passo, dar mais um passo, dar mais um passo. E se você não está encorajado, você nem vai estar ali. Aquelas águas ali, ó, é cheia de piranha, tá aí, jacaré, que não deu para ver, não está dando para vocês verem. Mas eles estão vindo ali, naquela aguinha ali. Mas o outro, ele está tão encorajado, que ele foi lá encorajar o outro, está puxando o outro. Ou então, encorajar orando junto, lendo a palavra junto. Mande mensagem com textos bíblicos, com palavras de Deus para as pessoas, para encorajá-las. E estender a mão. O estender a mão é muito difícil. Porque, como eu falei, se você não pôr o pé firme, e não queira apenas estender a mão para aquele coleguinha que está do lado, isso é fácil. É estender a mão para aquele que está caindo no precipício. É isso que é estender a mão, isso que é ajudar pessoas. E tudo isso, ser um verdadeiro cristão, essa foi só a introdução. Começa com arrependimento. Para você ser um cristão, você tem que ter arrependimento. Tudo começa no arrependimento. Falei algumas características, atitudes de um verdadeiro cristão, mas se não houver arrependimento, você não é cristão. Atos 3,19, a palavra de Deus diz assim, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, sejam aniquilados. Arrependa-se, volte para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então, para nós nos chegarmos a Deus, para termos esse relacionamento com Deus e podermos dizer, agora eu sou um cristão, eu preciso de me arrepender e abandonar os meus pecados. E Ele vai cancelar todos os nossos pecados. O sangue de Jesus tem o poder de perdoar, aniquilar todos os pecados.
arrepender. O arrependimento produz abandono do pecado. Quando a pessoa se arrepende, é natural ela abandonar o pecado. Ela não quer mais pecar. Então, uma pessoa que se diz que arrependeu, mas ela continua numa prática de pecado, significa que ela não se arrependeu ainda. Ainda não houve arrependimento. Porque o arrependimento ele vai produzir o abandono do pecado. Você vai querer abandonar o pecado. O que produz arrependimento não é só a tristeza provocada pelo pecado. Não é só você ficar triste porque aquilo é errado e desagrada a Deus. Mas também a esperança ou a certeza do perdão pelo sangue de Jesus. Então você tem tanta certeza que Jesus, o sangue de Jesus é poderoso para perdoar o teu pecado. Então você não quer pecar. Você não quer desagradar a Deus. E não é apenas sentir tristeza por causa disso, mas ter essa esperança e essa certeza de que Jesus vai me perdoar. Que Jesus perdoou já todos os meus pecados e me perdoa. Mudança na mente e coração. O arrependimento também, ele vai provocar uma mudança na maneira de você pensar e na maneira de você sentir. Porque aquilo que você pensava que era certo, você fala, não, isso eu não quero mais para mim. Porque agora eu sou um cristão. Eu arrependi dos meus pecados, Jesus me perdoou dos meus pecados. Então agora há uma mudança agora na sua mente, na sua forma de pensar. Agora eu não quero mais viver segundo a minha vontade. Eu quero viver segundo a vontade de Deus. O que é que agrada a Deus? Eu preciso de conhecer qual é a vontade de Deus para mim. O que eu tenho que fazer para agradar a Deus? E você tem uma mudança também de coração, de sentimento. Você não sente mais prazer em fazer coisas que desagradam a Deus. Aquilo que desagrada a Deus, quando você faz, te dá tristeza, te dá incômodo, te traz um pesar. Você fala, Jesus, eu pequei, eu não queria pecar, eu não posso pecar, eu não quero pecar. Então, isso traz uma mudança de mente e de coração, porque o cristão, a pessoa arrependida, ela se torna um cristão. E aí agora ela não quer mais pecar e ela não tem desejo mais de pecar. Nova perspectiva sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o mundo. A pessoa começa a ter uma perspectiva diferente, uma visão diferente sobre Deus. Antes dela conhecer a Deus, se arrepender dos seus pecados, se tornar um cristão, ela acha que Deus é o papai do céu, que está lá em cima, que faz tudo que Ele quer, que na hora difícil Ele fala, ai meu Deus do céu, e ele tem uma perspectiva de Deus. Agora a perspectiva dele começa a mudar, a perspectiva dele, a visão em relação ao mundo começa a mudar. Porque agora ele é um cristão arrependido, ele é um ser arrependido, ele se tornou um cristão. E agora ele tem outra visão, ele olha para o mundo, ele fala assim, não, nem tudo que tem aqui é para mim. Tem coisas aqui que desagrada a Deus, que não é para a minha vida. Não vai trazer benefício para mim, para a minha família, não vai trazer crescimento, não vai trazer alegria para mim. Então ele começa a ver as coisas diferentes. Agora Deus, ele começa a enxergar Deus como seu Pai. Ele começa a ter um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus. Ele já não vê aquele Deus que está lá no céu, que olha para a humanidade toda e será que me vê? Não, ele agora sabe que Deus o ama, que enviou seu filho para salvar ele, que Deus ouve a oração dele, que Deus fala com ele, que Deus cuida dele. Então é uma outra visão a respeito de Deus. Então, as pessoas que ainda têm uma visão distorcida do mundo e de Deus, é porque ainda não houve arrependimento. Afastar-se do pecado e voltar-se para Deus para obter perdão. Então, o cristão, ele se arrependeu, ele se tornou um cristão, ele vai, cada vez mais, ele quer se afastar do pecado. Tem coisas que ele faz, mas ele não quer mais fazer, porque ele quer
se afastar do pecado e estar cada vez mais perto de Deus, cada vez mais próximo de Deus. Quanto mais próximo ele está de Deus, mais prazer, mais alegria, mais satisfação ele sente no coração, mais alegria ele tem em tudo. Tudo se torna, como a gente costuma dizer, quando a menina encontra o namorado e fica feliz. Aí fala assim, nossa, parece que viu o passarinho verde. Né? Aí é porque a pessoa viu a pessoa amada, então ela fica toda feliz. Então, quando nós temos comunhão com Deus, temos essa intimidade com Deus, quanto mais próximo nós estamos de Deus, nós mais nos voltamos a Deus, parece que a gente viu um monte, uma ninhada de passarinhos verdes, porque aí a gente fica muito feliz, a gente sente muita alegria, a gente sente muito prazer em tudo, a gente olha assim o preço da gasolina e fala, Deus é maravilhoso, Jesus está voltando, oh meu Deus, tenha misericórdia de nós, aonde vai parar esse mundo? Eu sei aonde esse mundo vai parar, mas eu também sei aonde eu vou parar, né? Então aquilo não traz assim, porque você está tão próximo de Deus. Agora, quando a gente está muito distante das coisas de Deus, muito sem intimidade, muito sem orar, muito sem meditar, muito sem oferecer culto a Deus, nós estamos tão distantes de Deus que quando a gente passa em frente a um posto de gasolina, começa a xingar, falar palavrão, falar mal do governo, começa a criticar, dá murro no carro, e amaldiçoa a vida, amaldiçoa a presidência, amaldiçoa o governo, amaldiçoa até o carro que ele tem, ele sai amaldiçoando tudo, que ele fica irado com aquilo. Por isso que nós precisamos de nos chegar a Deus, porque os dias vão de mal a pior. Mas quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais alegria e prazer vai fluir do nosso coração, independente das circunstâncias. 2 Coríntios 7, 9, Paulo está dizendo lá para os irmãos nossos, lá da igreja de Corintos, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. A tristeza segundo Deus, porque muitas vezes o próprio Deus, ele nos constrange, ele faz com que a gente se entristeça, para quê? Para que a gente venha a se arrepender daquilo que estamos fazendo. Não remorso, mas arrependimento. Mas a tristeza do mundo, ela só vem produzir morte. O que é e como praticar o arrependimento? O que é arrependimento? Arrependimento é lamentar por alguma coisa feita, por alguma coisa que você disse, por alguma coisa que você não fez, por alguma coisa que você não falou, por alguma coisa que você quer mudar de intenção ou de ideia. Então, o arrependimento é você lamentar pelo que você fez ou pelo que você não fez. Por exemplo, ajudar alguém, encorajar alguém, por alguma coisa que você falou ou por alguma coisa que você deixou de falar, deixou de encorajar, deixou de dar uma palavra de fé, de esperança para alguém. Arrependimento é mudar de intenção, é mudar de ideia. Antes eu vivia segundo a minha vontade, mas agora eu conheci Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu estava caminhando em direção ao inferno, mas agora eu me arrependi, agora eu quero mudar de direção, eu quero andar agora segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, eu quero ter uma vida que agrada e que glorifica a Deus, não uma vida que me dá alegria e prazer conforme as minhas convicções, mas uma vida que me dá alegria e prazer segundo o que Deus tem para mim, segundo a vontade de Deus, e essa é a alegria verdadeira. Arrependimento, repense as suas atitudes. Então, nós precisamos de todos os dias repensar as atitudes que nós estamos tomando. Será que as nossas atitudes estão refletindo atitudes de um verdadeiro cristão? Será que não tem muitas coisas ainda que nós precisamos nos arrepender? Nós precisamos de deixar de falar, ou falar que nós não estamos falando, deixar de fazer, ou fazer alguma coisa que nós não estamos fazendo. Prefira a responsabilidade ao invés da culpa.
Então, muitas vezes, nós não queremos nos responsabilizar em fazer alguma coisa que a palavra de Deus nos orienta a fazer. Nós não queremos responsabilidade. Mas aí vem a culpa. Puxa vida, eu estou aqui servindo a Deus e eu não faço nada para Deus. Puxa vida, eu não mudo de vida, eu não me arrependo, eu não encorajo ninguém, eu não ajudo ninguém, eu só penso em mim mesmo, eu não estou preocupada em agradar a Deus. Começa a vir sentimentos de culpa. Então, é melhor você assumir responsabilidades com Deus e com a sua palavra do que viver carregando sentimentos de culpa, que só traz dor e pesar. Como praticar, então, o arrependimento? Questione-se sobre o erro cometido. Você errou? Comece a questionar. Questione você. Porque nós, seres humanos, temos o costume de colocar a culpa no outro. Né? Eu errei porque a Dani fez assim, por isso que eu falhei. Eu errei porque o outro fez isso, que é a herança que nós trazemos de Adão, né? Senhor, foi a mulher que tu me deste que pecou. A mulher não, foi a serpente que me enganou. Não, questione-se a você mesmo sobre o erro que você cometeu. E aí se arrependa. É assim que nós praticamos o arrependimento. Peça perdão e se perdoe. Tenha a prática de pedir perdão e de se perdoar. Tem pessoas que não se perdoam. Não, eu falhei, eu não me perdoo, não, eu não podia, e fica carregando aquela culpa, aquele peso. Se perdoe. Se o próprio Jesus te perdoa, por que você não se perdoa? Recomece e faça diferente. Então, faça uma avaliação aonde você está pecando e peça perdão, perdoe a você mesmo, recomece e faça diferente. Não precisa de fazer do mesmo jeito, mude. Nós podemos mudar a nossa maneira de agir. Só quem pode mudar somos nós mesmos. Arrependimento não é sugestão, é uma ordem. Nós temos que nos arrepender. Atos 17:30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Então, Ele ordena que todos nós venhamos a nos arrepender. Então, nós precisamos nos arrepender. A palavra de Deus fala que, se nós dissermos que não temos pecado, nós já estamos pecando, porque nós já estamos mentindo. Porque todos os dias nós falhamos. Só que como que é o pecado na vida do cristão? O pecado na vida do cristão é um acidente. Alguém tropeça e chuta uma pedra porque quer? Não. Você chuta uma pedra porque você distraiu um pouquinho, porque você não olhou direito para o chão, não prestou atenção no que você estava fazendo, e você chuta a pedra e arranca a unha do dedão, se lasca todinho, né? Não foi por querer, foi um acidente. Assim é o pecado na vida do cristão verdadeiro. Ele não premedita, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, eu vou reunir assim, eu vou fazer aquilo assim, eu vou fazer assado, eu vou mandar tal mensagem assim, aí depois eu vou fazer assim, eu vou atacar assim, eu vou, e vai maquinando mal. Não, o cristão verdadeiro, ele peca sim, mas ele peca por acidente. Quando ele vê, ai meu Deus, eu pequei. Jesus, tem misericórdia de mim, me perdoa. E aí ele já se arrepende, porque é uma ordem, não é uma opção, não é uma sugestão. Será que eu vou me arrepender? Vou me arrepender desse pecado, não. Esse pecado não tem muito valor, não. Não, é uma ordem. Nós temos que nos arrepender e nos arrepender todos os dias diante de Deus. Senhor, perdoa os meus pecados, aquilo que eu fiz, até aquilo que eu fiz e nem sei, que às vezes eu errei, falhei. Na minha ignorância, às vezes eu nem percebi que machuquei alguém, que magoei alguém, que fiz alguma coisa que te desagradou. Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Tipos de arrependimento. Nós temos aí o pecador endurecido. Em Êxodo 9:27, nós vemos lá a história de Faraó. Faraó
várias conversas e várias vezes que ele vai ter com Moisés, e uma dessas vezes, Faraó, ele fica sem chão e ele acaba dizendo, eu pequei, eu estou errado. Quantas pessoas rebeldes de coração duro estão vivendo dia a dia sem respeitar as leis de Deus, sem qualquer preocupação, se estão agradando ou desagradando a Deus. E quando se vê em apuros, quando a doença bate a porta, quando o desemprego, quando a necessidade, quando a separação, quando o problema familiar acontece, quando um problema grande com o filho acontece, aí ele se vê diante de um problema grave, terrível, aí ele vai dobrar o seu joelho com lágrimas nos olhos e dizer, Senhor, eu pequei. Senhor, eu me arrependo, eu pequei. Mas vive uma vida completamente sem preocupação, se agrada ou se desagrada a Deus. Isso são pessoas, aquele pecador que tem o coração endurecido. E isso não é uma característica do verdadeiro cristão. Ter o coração endurecido. Como estava o coração de Faraó. Na hora que o negócio estava feio lá, que as pragas estavam vindo e era uma situação muito difícil, eu pequei, porque o negócio estava feio. Mas depois, ele segurou o povo de novo e não liberou o povo novamente, voltou à vida de pecado. Que nós não tenhamos o coração endurecido, mas que possamos ter um coração quebrantado, que deseja agradar a Deus. Também tem o outro tipo de arrependimento do homem inconstante. O exemplo é em Números 22, 34, quando Balaão diz, pequei, não percebi, mas eu pequei. Aí ele acha que ele pecou e ele não percebeu. Balaão diz, eu pequei, mas apesar disso, ele não muda de jeito. Ele reconhece que ele pecou, ele reconhece. Mas ele não muda, ele se curva para o bem e para o mal da mesma forma. Da mesma forma que ele se curva diante de Deus, Deus, eu pequei, eu errei, eu reconheço que eu pequei. Da mesma forma, ele se curva para o mal. Em Números 23, 8, fala assim, era para amaldiçoar o povo, mas Balaão falou, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Olha, que maravilha, que atitude linda de Balaão. Mandaram ele amaldiçoar o povo de Deus. E ele falou, não, eu não posso amaldiçoar esse povo. Como que eu vou amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou? Eu não posso fazer isso. Tremendo, né? Aí vamos ver a outra atitude dele. Aí em Números 22, 34, ele dá o conselho mais diabólico para o rei de Moabe. Aquele mesmo que disse, eu não vou amaldiçoar esse povo, não, porque esse povo é um povo de Deus, é um povo abençoado. Ele mesmo chega para o rei de Moabe e diz assim, você não pode vencer este povo, porque Deus está com eles. Deus está com esse povo aí, você não vai poder vencer eles. Mas tente instigá-los contra Deus. Olha que ação maligna. Tenta instigá-los contra Deus e vocês sabem como? Com luxúrias, com prazeres do sexo. Olha o conselho que ele estava dando para o rei de Moabe. Olha, para você derrotar esses cristãos aí, esse povo de Deus aí, você sabe que com eles, Deus está com eles. Mas incita eles contra Deus. Faz eles desobedecer a Deus. Manda lá luxúria, prazeres sexuais para eles. Aí Balaão era assim. Às vezes parecia ter a voz de um anjo. Outras vezes, a alma de um diabo no seu íntimo. Ele era um homem de duas mentes, de duas vontades. Quer dizer, inconstante. Ao mesmo tempo que ele vai e reconhece que aquele povo é um povo abençoado por Deus, que não tem como amaldiçoar, e ele fala que ele pecou, que ele errou, daqui a pouco ele está lá falando para o rei de Moabe, olha, com esse povo aí ninguém pode, mas incita eles contra Deus, que aí eles vão ser destruídos, porque Deus não vai estar mais com eles. Então, homem inconstante, nós não podemos ser assim. Nós temos que ser constantes, firmes, em nos arrepender dia após dia e procurar ter uma vida de arrependimento e que agrada a Deus. Outro tipo de arrependimento é o homem falso.
em 1 Samuel 15, 24. Saul que disse: pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Saul é diferente, ele ia para onde o vento soprasse. Saul, ele fala que ele pecou, que ele violou a ordem do Senhor, que ele estava com medo, mas Saul não tinha medo de ninguém. Saul enfrentava todo mundo, Saul, ele era diferente, ele era falso, ele era enganador, ele ia conforme o vento soprava, ele ia e fazia o que ele queria. Não havia verdade nele. Quando ele diz aí, pequei, não havia arrependimento nenhum. Ele simplesmente parece que reconhece o seu erro, mas continua errando. Um dia Saul mandou que tirassem Davi da cama para o matar. Outro dia ele falou: tão certo como vive o Senhor, Davi não morrerá. Saul não era sincero nem com ele mesmo. Ele falava uma coisa, depois ele falava outra. Ele fala que é para ir lá na cama de Davi, tirar ele da cama para matar, e ao mesmo tempo, no outro dia, ele vai e fala: tão certo como vive o Senhor, Davi não morrerá. Às vezes, Saul se encontrava no meio dos profetas e profetizava, mas depois ele se enturmava com as bruxas, as feiticeiras, ele era falso em tudo. Que nós não sejamos um homem falso, um cristão falso, mas que nós possamos ser verdadeiros, sem duplicidade de pensamento, mas um cristão arrependido. O homem duvidoso, Acã, Josué 7:20. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. Ele não se entregou. Ele preferiu deixar as coisas acontecerem. Vai que a sorte cai sobre outra família. Então, você conhece a história de Acã? Quem não conhece, lição de casa, Josué 7. Acã, ele peca, que não era para pegar nada lá de Jericó, e ele vai e pega uma túnica e pega uma cunha de ouro, e ele traz e esconde em terra embaixo da sua tenda. E aí, ele está em pecado e está ali escondendo o pecado. Está ali. É um homem completamente duvidoso. Aí depois o que acontece? O povo vai guerrear contra a cidade de Ai, que é uma cidade menor, que eles com certeza venceriam, e perde a batalha. Josué vai consultar a Deus e vai depois, aí Deus fala com Josué: tem pecado no meio do meu povo aí. Tem anátema, tem maldição, tem coisa errada aí no meio do povo. Por isso que vocês perderam a batalha. E Josué vai lançar sorte sobre as famílias, mas nem assim. Acã não chega e fala assim: olha, Josué, fui eu pequei. Está lá embaixo da minha tenda, eu que enterrei lá. Não, ele deixa. Ele fala: quem sabe cai a sorte em outra família aí, outra família vai ser destruída e não a minha. Então, mesmo ali no último, ali, Deus já tratando da situação, ele prefere deixar as coisas acontecer. Quem sabe a sorte cai sobre outra família. Então, é um homem duvidoso, não é um cristão verdadeiro. Nós já vamos parar nessa parte para não nos estendermos. Tipo de arrependimento, o homem santo. Jó era um homem santo, mas ele pecou. Mas o melhor dos santos, enquanto estiver nessa vida e nessa terra, está sujeito ao pecado. E andar na rua, dentro de casa, onde você estiver, o pecado ronda você. Aonde você estiver, o pecado está nos rondando. Nós estamos sujeitos a pecar. Jó era santo, íntegro, temente a Deus, todavia ele confessa ao Senhor que ele pecou. Davi também um exemplo de homem santo que pecou e se arrependeu. Este é o arrependimento de um homem que já é filho de Deus, um arrependimento aceitável diante de Deus. Seu arrependimento foi sincero, cheio de contrição, de pranto, de humilhação e sem retorno ao pecado. Em Salmo 51, do 1 ao 4. Então, Davi é um exemplo de um homem íntegro que pecou. Sim,
mas que se arrependeu, que se contristou, que sentiu tristeza pelo pecado, que teve o arrependimento completo e que não retornou ao pecado. Deixa eu ver o próximo, acho que esse é o último. Tipos de arrependimento, o verdadeiro, Lucas 15, 18. Então, nós falamos do pecador, o pecado daquele que é um homem santo, mas agora o arrependimento verdadeiro é o do filho pródigo, Lucas 15, 18. Pai, eu pequei. Aqui está uma confissão abençoada. Aqui está a prova que um homem tem um caráter regenerado. Pai, eu pequei. E é esse que experimenta o perdão do Pai. Precisamos ensinar isso pois muitos ainda não se arrependeram de verdade. A experiência do filho pródigo é genuína, é única. Que sejamos nós, esse homem verdadeiro, que se arrepende de verdade, como esse moço se arrependeu. Ele tomou uma decisão lá onde ele estava. Quem sabe ele poderia ter mudado de ideia no meio do caminho. Quem sabe poderia ter aparecido outras oportunidades para ele, outras opções. Mas ele chega diante do Pai, independente das consequências que ia ter. Ele não sabia que o Pai ia pôr um anel no dedo, que o Pai ia fazer uma festa, ia matar um bezerro. Ele não sabia de nada disso. Ele pensou, se ele me deixar ser pelo menos um dos seus funcionários, para mim já está bom. Mas o Pai estava lá de braços abertos para recebê-lo. E ele chega, Pai, pequei contra ti. Pai, pequei. Tinha mais um, né? Pode ir para o outro. Porém, há muitos que têm fugido por muito tempo e não têm voltado para a casa do Pai. Quantas pessoas, quantos filhos já saíram da casa do Pai e não voltaram? A alma só pode encontrar descanso quando recebe o perdão. Porém, o perdão que sara a alma do homem é fruto de um genuíno arrependimento. Então, nós temos muitos cristãos que não se arrependeram. Muitos filhos pródigos aí nesse mundo inteiro que não se arrependeram, que saíram da casa do Pai, mas não conseguem se arrepender, não conseguem voltar e dizer, Pai, eu pequei. E se ele se arrepender, o Pai vai receber de volta com braços abertos, e vai ter festa, e vai ter alegria, e essa alma vai ter alegria, e essa alma vai ter vida, vai ter prazer. Nós vamos nos colocar em pé e vamos orar. Semana que vem, vamos ler mais esse. Vamos ficando em pé. Crente vencedor, o derrotado, e ainda pode ter o crente nominal, que na verdade não é crente. Ele é aquele que parece que se arrependeu, porém não foi genuíno. É possível ter em nosso meio pessoas assim, pessoas que voltam logo para o modo de vida de antes. O Senhor não desiste de nós. O Senhor não desiste de mim e de você. Semana que vem nós damos continuidade. Nós falamos aqui algumas coisas, mas ainda não entramos ainda no primeiro tópico, que é a natureza do cristão verdadeiro. Nós ainda vamos entrar na natureza do cristão verdadeiro. Nós falamos apenas do arrependimento, porque sem arrependimento não é cristão. Então, como que nós vamos falar com cristãos que não se arrependeram? Então, não são cristãos. Se for um cristão com esses outros tipos de arrependimento que nós falamos, não é cristão. Eu quero convidar você a pegar seu dízimo, sua oferta, se você trouxe, e lá na porta, na saída, a irmã vai estar com a salva, e aí, depois da bênção apostólica, você sai e deixa o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição para a obra do Senhor. Eu queria convidar os irmãos a trazerem um bloquinho de anotações, um caderninho, ou quem tem costume de marcar no celular, e os pontos que chamou a tua atenção, talvez um ponto, dois, um verso, uma frase, um tópico, ou talvez todo o estudo, mas alguma coisa, eu tenho certeza que vai acrescentar para a sua vida espiritual, para a sua maturidade, para o seu crescimento espiritual. Você anota. Quando chegar em casa, hoje ou amanhã, durante a semana, medita naquilo que o Espírito Santo tocou no seu coração, aquilo que mais mexeu com você, aquilo que você falou, esse pontinho aqui eu preciso melhorar, esse pontinho aqui eu quero pensar mais sobre isso.
Então, eu te convido a ter essa prática nos cultos de quarta-feira, onde nós vamos estar aprendendo da palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. E aí eu creio que o Senhor vai falar grandes coisas aos nossos corações e vamos ficar fortalecidos pelo poder da palavra de Deus. Pegue o seu dízimo, a sua oferta. Altíssimo Deus e eterno Pai, eu quero neste momento abençoar a todos, Pai, todos que vão ofertar, que vão dizimar na tua obra. Honra a fidelidade, a fé de cada um, prospera, dá abundância, não deixa faltar nada, Pai, mas dá a tua abundância, a tua bênção sem medida sobre a vida deles. Aqueles que não podem ofertar, que não têm para ofertar, que o Senhor também venha abençoar, preparando, dando condições para eles contribuírem na tua obra e colocando fé no coração para serem dizimistas fiéis. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.